Obrigada, Melissa. Melissa, como ela está com a internet oscilando, ela colocou aqui para gente a apresentação. Fiquem à vontade. Complice. Márcio, tu Ótimo. consegue colocar a live para gravar? Porque eu não consegui aqui. Ela está gravando, Fazinha. Quando eu autorizei esse read aí, eu não consegui mais gravar daqui. Ah, Eu é? não. Aham. Tá, Botei pra gravar. Botou? Combinado, combinado. Vamos dar início? vamos. Vamos dar início. Sejam muito bem-vindas, Rose, Nelson, Denise, Viviane, Fernanda Bom Lane. dia, Tudo bem, querida? tudo bem? Seja muito bem-vinda. Você tá da onde mesmo, Fernanda? De Blumenau. De Blumenau, a cidade natal do Márcio. Isso. De qual empresa você é? Nutriblu. Na Triblu, combinado. Aliás, se vocês estão acostumados com o Zoom, se vocês puderem colocar o nome de vocês e do lado a empresa que vocês estão, Tá. guarda, vai Uhum. ficar bem bacana, porque daí a gente revê alguns clientes que faz tempo que a gente não vê e tal. Quem quiser colocar a empresa, então vai ser super especial. Então, gente, bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos nessa live. Oi, Navarro nesse webinar muito especial. Desejo que vocês se sintam super à vontade aqui nesse momento. Aproveitem para escrever e pode ter certeza que nós vamos fazer uma manhã evolutiva, uma manhã com profissionais extremamente qualificados. Eu me sinto muito feliz e honrada estar aqui nesse time, ser mediadora deles e ajudar assim nesse processo que é tão importante. Nossa empresa tem 30 anos de existência, estamos há 30 anos no mercado, fez esse ano. Márcio e eu somos marido, mulher e sócios, estamos aqui. E nós temos muito orgulho e felicidade de termos muitos parceiros, como hoje vamos trazer aí a doutora Nelore, a Elaine, que eu já vou apresentar elas. Mas estamos muito orgulho de estarmos próximos de grandes profissionais. E durante esses 30 anos de carreira, uma das coisas que a gente mais ouviu foram as questões emocionais dentro das empresas. Então, oi, Cláudio, seja bem-vindo, querido Cláudio, diretor do CRC. E temos 30 anos de escuta qualificada com os grandes CEOs, diretores executivos e principalmente funcionários, né? Os servidores, colaboradores das empresas. Então, estamos há muitos anos nessa caminhada e agora, com a NR1, eu fico feliz que a gente possa estar apresentando para vocês soluções e principalmente esclarecimentos sobre essa norma reguladora que está deixando um monte de pulga atrás da orelha e tem muitas informações para todos os lados. E daí nós realmente trouxemos um time super qualificado aqui para ajudar vocês a responderem. Como vai funcionar o nosso webinar? Cada um dos profissionais eu vou chamar, vou apresentar para vocês e eles vão falar sobre as linhas deles, né? Cada um em suas, a doutora Nelore com relação às questões jurídicas, a Elaine Martins, psicóloga organizacional, com os riscos psicossociais, o Márcio Schultz com a inteligência emocional e os treinamentos, as capacitações de lideranças. E cada um vão falar. No momento que eles estão falando, vocês podem anotar as perguntas ou escrever no chat, e enquanto eles estão falando, eu vou ler as perguntas de vocês e vou chamar aqui. Mas isso nada impede de, quando a gente terminar a live, vocês se sintam super à vontade de fazer perguntas. E vocês podem levantar a mãozinha no próprio Zoom ou levantar a mão e eu abro para vocês falarem, perguntarem para qualquer profissional que vocês desejam perguntar. Aproveitem. Foi difícil a gente conseguir esse horário, por isso que está nesse horário aí, que são as agendas bem difíceis de nós quatro. E aproveitem para fazer perguntas, porque eu tenho certeza que vocês vão se beneficiar e vão precisar dessas informações, ou para implantar nas empresas de vocês, ou até para chamar a gente para conversar sobre o assunto. Então, deixa eu apresentar quem são os nossos convidados aí da NR1, esse mapeamento de implantação dos riscos psicossociais. Elaine Martins, gente, apresento a Elaine primeiro, que é uma maravilhosa parceira, nós fazemos trabalho, ela foi
nossa amiga pessoal também. Elaine tem uma grande contribuição nas grandes empresas, fez vários trabalhos com a GPTW, ela fez vários trabalhos em empresas que desejam ter o selo da GPTW, das melhores empresas para se trabalhar. Ela é psicóloga, organizacional, ela tem pós-graduação em RH pela FGV, ela tem pós-graduação de saúde mental, treinadora comportamental, o currículo dela é imenso. Ela tem formação em analista DISC, em analista comportamental, em enneagrama, analista corporal. Ela é nossa parceira em diversos trabalhos, ela atua dentro de grandes empresas conosco, eu atuo com ela atua comigo. Ela fez um trabalho recentemente de liderança feminina humanizada no SERPRO. Ela tem um vasto currículo de muitos clientes que ela atende nesse Brasil, e principalmente São Paulo, que é onde ela está sediada, né? Então, a Elaine, aproveita. A Elaine tem muitos conhecimentos, mas ela já ouviu mais de 10.000 pessoas dando consultorias e mentorias dentro de grandes empresas e é uma profissional muito qualificada. Eu sou sócia do Instituto Renove e do Instituto Márcio Schutz. Temos duas empresas, o Renove dá treinamento para as empresas, o Márcio Schutz forma analistas, forma instrutores em Enneagrama. Hoje nós temos aqui vários instrutores e analistas formados. Sou psicoterapeuta corporal somática, já atendi muitos anos em consultório, hoje dou mentoria para grandes líderes executivos do Brasil, empresas privadas e empresas públicas também. Recentemente fiz um curso de psiquiatria positiva pela Universidade de Sydney, que comprovou diversas questões de saúde mental dentro das empresas, onde eu já venho aplicando dentro das empresas. E tenho um curso de liderança feminina humanizada, sou palestrante, dou palestras aí no Brasil, também fora dele. E recentemente escrevi um livro em coautoria de Mulheres em Rede. Márcio Schultz, que é essa personalidade maravilhosa, esse bonitão que é meu marido também, meu sócio. Há 28 anos estamos juntos na caminhada, né, amor? De sócios da empresa. É um psicoterapeuta somático. O Márcio criou 4 enneagramas. Ele, a Elaine e eu somos cofundadores da Associação Brasileira de Enneagrama. Nós e mais Urânio e 2 profissionais trouxemos o enneagrama dos Estados Unidos, a associação, na verdade, para o Brasil. A associação existe hoje graças a um trabalho árduo, de muito trabalho social que fizemos pela associação. Ele também é psicoterapeuta somático, ele é formador, eu também, nós somos mentores dos mentores, mas ele é o grande formador de analistas e instrutores de enneagrama, enneagrama e leitura corporal, enneagrama organizacional, enneagrama e feedback, mas hoje, principalmente, a área dele está muito mais na neurociência, na psicologia positiva, e ele criou o 4º enneagrama agora, que é o Enneagrama 3.0, e é cofundador, foi primeiro vice-presidente da Associação Brasileira de Enneagrama, mas hoje tem atuado muito com inteligência emocional e 99% da sua carreira foi trabalhar com líderes, formando líderes, grandes gestores, é um dos principais formadores de líderes em órgãos públicos federais, como Receita Federal, Ministério da Agricultura, e muitos clientes que estão aqui, alguns de vocês, né? CRC já treinou com a gente, CFC, Conselho Federal de Contabilidade. E Márcio vai estar falando sobre inteligência emocional e a capacitação dos líderes. Como é que fica isso dos profissionais, né? Façam perguntas, por isso aproveitem para fazer perguntas. E temos com a gente a doutora Annelore Rothenberg. Não sei se eu falei certo, doutora Annelore, que é alemão, meu marido é Schultz, eu tinha que estar falando, né, o alemão direito. Mas doutora Annelore é juíza do trabalho do TRT 9 do Paraná. Ela tem pós-graduação em gestão de pessoas e liderança pela PUC, RS, e ela é analista comportamental em Enneagrama. Ela fez a nossa formação em Enneagrama corporal, ela fez a nossa formação de instrutora em Enneagrama, e a Annelore a doutora Annelore é uma juíza diferenciada, porque ela está sempre preocupada com as questões das questões emocionais, das personalidades, e assim que ela procurou o nosso instituto para fazer a formação, já ficamos encantados com a profissional que ela é, porque ela realmente se importa com as pessoas quando está ali julgando. E daí eu vou começar com ela, vou chamar ela a primeira pessoa para poder falar para a gente em relação. Doutora Annelore,
fale para nós um pouquinho como é que do ponto de vista jurídico, né? O que que essa norma regulamentadora, essa NR1, tem para nos dizer? Quais são as preocupações? Porque agora tem as preocupações dos empregados e servidores, do empresário. E eu gostaria que você falasse um pouquinho nas questões mais jurídicas. O que que a gente tem quais são as soluções, quais são as preocupações? Se você puder nos ajudar, estamos aí para lhe ouvir. É com você, doutora. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite feito pela Fabrícia e pelo Márcio. É sempre um prazer estar com eles, eu admiro o trabalho deles, inclusive fui aluna, né? E eu acho que é importante também, talvez seja interessante para vocês, ter a visão do juiz do trabalho, porque é aonde as coisas terminam, né? Quando não se consegue resolver dentro da empresa, quando o litígio não se soluciona lá, quando o conflito não se resolve lá, acaba caindo na mesa de algum juiz do trabalho. Eu estou na magistratura esse ano, 28 anos, né? Então, já vi todos os tipos de causas possíveis. E antes disso, eu fui advogada do Banco do Brasil por 8 anos, e antes disso, advoguei 4 anos. Então, já estou nessa caminhada da área jurídica, já perdi até a conta, muito tempo. Bem, e eu acho que é bem importante a gente entender o que que representa, né, essa alteração, que essa atualização, né, da norma regulamentadora 01 do Ministério do Trabalho e Emprego, essa atualização que está prevista desde agosto, né, do ano passado, de que agora devem ser mapeados os riscos psicossociais e eles devem integrar o gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO. E há, inclusive, um prazo, né, para que isso seja feito. O prazo é até 26 de maio de 2025. Estamos perto desse prazo e acredito que por isso tanto se tem falado sobre o assunto. Eu gostaria de, primeiramente, ressaltar uma coisa. É importante ressaltar que não se trata de uma mera recomendação do Ministério do Trabalho e Emprego, mas de uma obrigação legal. Então, não é uma opção, né? Então, não é, o empresário não pode olhar isso, isso aí eu vou ver se eu quero fazer, tá? Ele tem todo o poder dentro da empresa dele de fazer o que ele quiser, mas, e sendo uma lei, sendo uma obrigação legal, tem consequências quem não fizer, né? Inclusive, essa questão das condições de trabalho adequadas, inclusive sob o ponto de vista psicológico, já estava previsto na NR 17. Só que agora se fez a exigência de mapeamento desses riscos e que isso fique registrado no GRO. Então, na realidade, já tinha isso, mas eu fico pensando assim, né? Trazendo para a vida pessoal. Como é que você vai resolver um problema da tua vida sobre o qual você não tem nem consciência? Você nem conhece, você não sabe a causa, não é mesmo? Então, é meio por aí, né? Fazendo uma analogia com a pessoa, seria o governo, né, porque é do executivo, né, o Ministério do Trabalho e Emprego é um órgão do executivo, está dizendo, olha, está na hora de vocês olharem para dentro de casa e ver onde é que está o problema. E se tem problema, pode ser que não tenha, pode ser que seja uma empresa maravilhosa, que tem um ambiente muito harmonioso, né, que as pessoas se dão bem, gostam de trabalhar lá, mas está na hora de olhar para dentro de casa e verificar se tem problema, quais são os problemas, mapear esses problemas. Então, eu não vejo nada assim de tão extraordinário que se esteja pedindo, entendeu? É mais no sentido de que haja essa consciência e, às vezes, é preciso que se coloque uma norma legal para que as pessoas parem, né, às vezes, os seus afazeres ou parem a sua rotina e olhem para isso com mais cuidado. Então, essa NR1, ela trouxe essa obrigação de mapear os possíveis riscos psicossociais no ambiente de trabalho,
E com esse mapeamento, não basta só o mapeamento, né? O que se espera, né? Que sejam tomadas algumas providências para minimizar ou suprimir esses riscos. Não faz sentido mapear, simplesmente colocar no GRO e nada ser feito a respeito, tá? Então, eu gostaria que, se pudesse colocar um slide que eu forneci, Helene, você pode me ajudar a gente? Eu fiz alguns pontos, assim, eu fiz um mapa sobre os pontos que eu acho que são importantes a gente olhar, né? Primeiramente, a NR1 fala de riscos psicossociais. Ela não fala em saúde mental no ambiente de trabalho. Quer dizer que a empresa agora vai ter que fornecer, disponibilizar médico, psicólogo, sabe, dar atendimento médico. Não é nada disso. Não é nada disso, tá? Mas é só ver quais são os riscos, quais são as questões internas que podem trazer algum abalo psicológico para o empregado a ponto de comprometer o seu trabalho e a sua saúde, tá? Aí é importante a compreensão desses riscos psicossociais, eu coloquei alguns ali, assédio moral e sexual, excesso de metas e cobranças, clima organizacional hostil. Uma outra coisa também que eu vou falar é quais são as empresas que estão obrigadas a considerar esses fatores de risco, né? Uma outra questão que eu acho muito importante, que é a cultura organizacional, né? Analisar, avaliar a cultura da empresa, né? Na gestão desses riscos. Qual é o posicionamento da cultura da empresa? Depois, identificar e avaliar os riscos, que eu já falei, que é o GRO, as medidas preventivas, que eu falei, ou corretivas, e, finalmente, em vermelho, eu tenho ali penalidades, que seriam as consequências. Por conta de ser uma lei, ela pode trazer consequências quando descumprida. Também na área as consequências podem ser a nível administrativo ou a nível judicial. Então, só para ter acho que depois a Fabrícia fornece para vocês, se vocês quiserem esse esquema, mas, continuando, então, um dos pontos ali, quais seriam as empresas, né, sujeitas a fazer esse trabalho previsto nessa alteração. Então, são todas as empresas que tenham funcionários regidos pela CLT, tá? Sejam elas empresas urbanas ou rurais, bem como os entes públicos, que também mantenham funcionários sob o regime da CLT. Então, a abrangência, o critério é que tenham empregados ou funcionários regidos pela CLT. E quais seriam esses riscos, né, psicossociais do ambiente do trabalho? Eu vou dar o meu ponto de vista como juíza. Claro que a Elaine, como psicóloga, vai dar o seu posicionamento, o Márcio também, mas eu gostaria de deixar claro que esse é o meu ponto de vista como juíza, pelo que eu tenho visto e tenho me preocupado, sabe, nesse sentido de que muitos conflitos poderiam ser resolvidos dentro da empresa e não precisariam chegar até o judiciário, se houvesse uma melhora na liderança, né? Se tivesse realmente essa consciência, eu acho que até essa NR1 ela vai servir para isso, sabe? Ela vai acabar ajudando eu espero que até ajude a diminuir os litígios na Justiça do Trabalho. Bom, uma das coisas que já era falada na NR17 é a questão das pausas, da jornada, das folgas, né? Então, claro que uma jornada excessiva que impeça o empregado de ter a convivência familiar, que impeça de ter um intervalo para almoço, que impeça ele de ter um mínimo de horas para descanso, com certeza isso compromete o psicológico dele e pode ser alegado num processo, por exemplo, como um risco psicossocial. Isso deveria ser analisado como um risco psicossocial. O excesso de metas também, né? Vivemos num momento em que tudo são metas, inclusive no judiciário, e muitas vezes metas inatingíveis, né? Ou aquelas metas que elas são alteradas durante o mês. Esse mês era meta X, daqui a pouco a meta já é outra, já muda, né? Isso causa
é uma pressão psicológica sobre o empregado. É claro que as metas são necessárias, o impacto, mas isso deve ser feito, a maneira, às vezes é a maneira de se fazer, a maneira de se comunicar a meta, a maneira de se avaliar é que vai fazer toda a diferença. Outra questão seriam as cobranças excessivas quanto à execução do trabalho, né? Cobranças de forma agressiva, de forma humilhante na frente de outros colegas de trabalho, na frente de clientes, também representam um risco psicossocial. Um outro fator que eu tenho visto também que algumas empresas adotam como ferramenta de motivação, a comparação entre os empregados, né? Isso é muito delicado. Eu já tive reclamação trabalhista, eu achei bem interessante, que aquele que estava sempre em primeiro lugar reclamava, porque ele se sentia constrangido diante dos colegas que não alcançavam as metas. Então, vocês vejam que não agrada ninguém, nem quem fica em primeiro lugar, tá? Então, esse clima organizacional hostil, ele pode ser decorrente também de omissão do RH. Eu vejo isso muito nos processos. Ah, eu fui no RH, eu reclamei, mas disseram que é assim mesmo, que não tem o que fazer, ou disseram que vão ver e depois não me deram resposta, né? Então, o RH, as demandas que são encaminhadas para o RH por algum empregado, por mais absurdas que pareçam, sabe? É preciso dar devida atenção àquela pessoa. Eu sei que muitas vezes os empregados criam expectativas, né? Porque eles não conhecem as leis, ou alguns até conhecem mais do que a gente, né? Tem alguns que são bem preparados, né? Mas tem alguns que não conhecem e criam expectativas. Por exemplo, ah, mas eu queria férias e tal mês e meu chefe não me deu, isso é um absurdo. Ora, não cabe ao empregado decidir o período de férias, então precisa instruir. Tem coisas que ele vai reclamar e que é mero desconhecimento da legislação, precisa explicar para ele que aquilo não faz sentido, né? E se tiver alguma reclamação que possa ter alguma procedência, dizer que vai ser analisado e dar uma resposta, sabe? Ele precisa sentir que ele foi ouvido. O que eu percebo no dia a dia meu, né, que eu faço muitas audiências, às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Elas não foram ouvidas na empresa e aí elas bateram as portas do judiciário para serem ouvidas. E quando elas são ouvidas, a gente começa, principalmente no momento que nós sempre temos de tentar uma conciliação, essa oportunidade da pessoa falar, sabe, de dizer o que estava sentindo, o que estava passando, parece que ela descarrega um peso, algo que ela precisava fazer e que não foi dado oportunidade dentro da empresa. Então, eu sei que o RH tem muitas tarefas, muitas atribuições, ou às vezes até, eu até falei para o Márcio, às vezes fazer um canal, né, de suporte para as empresas, onde essas reclamações mais concretas, mais que realmente representem um conflito, possam ser levadas para serem ouvidas as partes envolvidas e tentar conciliar, mediar, né? Porque esse conflito ele vai impactar na produtividade também, não é só um risco psicossocial, ele também impacta na produtividade, no engajamento, né, do funcionário ou do empregado. Uma outra coisa também que eu percebo que a liderança, na grande maioria, não está preparada para exercer cargo de liderança. São pessoas que têm uma capacidade técnica, às vezes, invejável para aquela área, têm um conhecimento muito grande, mas não conhecem praticamente nada sobre técnicas de gestão, sobre competência emocional, sobre formas de dar feedback, formas de avaliação, né? Eles agem por instinto, vão fazendo do jeito que cada um faz do seu jeito, né? Então, cada um faz do seu jeito, né? Eu sou o gerente de tal área, eu sou líder, cada um faz do seu jeito. Não existe um padrão estabelecido pela empresa, né? De qual é a postura que a empresa deseja do líder, não é? O líder é uma extensão do dono, é um longa-manos do dono, ali ele está falando em nome do dono.
Então, tudo que o líder faz, que o gerente faz, parte do pressuposto que é validado pelo dono da empresa, não é mesmo? Então, aquelas ações da liderança, elas representam o dono da empresa? Será que representam? E se não representam? Eu sei, olha, eu fiz a pós, né, em gestão de pessoas, liderança e tal. Tem muito para ser aprendido. As grandes empresas, né, investem muito nas soft skills e já chegaram à conclusão que isso traz um resultado em termos de produtividade, de engajamento. Então, é preciso ver, fazer a diferença entre o que é despesa e o que é investimento, né? É preciso analisar isso. Não se pode olhar que tudo é despesa. Agora tem que fazer isso, mais uma despesa. Não. Muitas vezes é um investimento que vai trazer retorno, né? Talvez não no dia seguinte, mas a médio ou longo prazo, né? E pode evitar grandes condenações, porque envolvendo a norma regulamentadora, o Ministério Público do Trabalho, olha, quando ele entra com ações, até nós, juízes, é cansativo, viu? Não é fácil. Eles veem pelo em ovo. Então, eu acho que é muito inteligente em termos de ter um ambiente saudável, mapear os riscos, fazer esse trabalho que não é nada tão difícil de ser feito, do que simplesmente não fazer e correr grandes riscos, tá? Doutora Nelore, tem uma pergunta bem interessante aqui. Ah, Como agir quando o problema está nas metas irreais, no estilo de liderança ou em práticas tóxicas já enraizadas? E eu tenho mais duas perguntas aqui também, Opa, doutora. como agir? Bom, aí, é, digamos assim, o RH, eu vejo que toda essa questão que vai cair na justiça do trabalho, em última análise, o RH faz uma intermediação, né, entre o dono e a parte operacional ali. É trazer a consciência, levar para o gestor o risco que a empresa está correndo, entendeu? E fazer um estudo do que seria o mais razoável, do que seria plausível de se conseguir cumprir, né? Tá bom? Então, eu acho assim, o RH tem um papel importante nesse sentido, porque às vezes a alta gestão e as lideranças fazem suas reuniões, estabelecem metas, então é muito importante que quando for fazer essa reunião, alguém do RH esteja junto, E, né? doutora, Por exemplo, tá? Para poder falar, para poder, claro que, ou pelo menos para ouvir e ter, às vezes, até algum argumento quando receber alguma reclamação, para ele saber o porquê que aquelas metas foram estabelecidas daquela forma, né? Eu acredito, eu não trabalho em empresa, mas eu acredito que muitas vezes essas metas são estabelecidas sem que, por exemplo, o gerente ou o diretor de RH tenha conhecimento do porquê, como e quais são as causas. Talvez precisaria alguém do RH ter essa ciência para poder dar essa resposta para algum empregado ou poder tomar uma providência, uma ação mais concreta. doutora Nelore, outra pergunta. Como lidar com alguns colaboradores que às vezes têm uma certa má fé e ficam pedindo atestados de forma inadequada ou, né, desnecessária e conseguem com alguns médicos, né? É, Fabrícia, eu vou pedir para você, eu vou responder um pouquinho mais à frente, tá? Tá, Que eu vou falar sobre os atestados médicos, e daí eu já vou incluir essa resposta, pode ser? Só para eu combinado. não perder o raciocínio, a ordem das coisas, assim, a gente se organiza um pouco na cabeça. Era Perfeito. essa? Eu tinha mais alguma que você queira? Essa eu vou deixar para responder quando eu falar do atestado. Tem mais uma. Quando a Ah, senhora falou, as empresas que têm CLT são obrigadas a estar na NR1, certo? Então, existem empresas públicas que têm CLT, mas existe as organizações públicas que daí não são CLT, que são servidores. Inclui todo mundo? o critério é ter funcionários regidos pela CLT, seja empresa pública ou privada, esse é o critério. E alguém me perguntou se podem gravar quando tem situações dentro da empresa onde tem riscos psicossociais e pode gravar e usar isso dentro de audiência, sem que a outra pessoa saiba do que está acontecendo. Pode, Eu mesmo pode, já dei pode. mentoria
para diretor que ia ser desligado, porque tinham várias gravações deles que foi para ouvidoria e eu tive que dar a devida devolutiva para esse diretor que ia ser desligado porque as coisas estavam gravadas dentro da empresa. Então pode, o juiz pode Sim, receber. pode ser usado como prova, se a outra parte impugnar, aí a gente determina que seja juntada uma ata notarial daquela gravação, só para atestar que não é nenhuma montagem ou coisa assim, né? Vai-se no cartório, se for um celular que gravou, por exemplo, eles fazem uma degravação, colocam o número do aparelho, então aí vale como prova. Por exemplo, eu pego muito filmagem de banheiros, né? Filmagens de locais de alimentação, que são degradantes, né? Que nenhum ser humano deveria ser exposto a uma situação daquela e é juntado em processo, né? Entendeu? Então, é possível, possível sim. Bom, então eu estava pontuando assim os possíveis riscos psicossociais também, no sentido do RH ser omisso no atendimento, né? Do funcionário não dar uma resposta, da liderança despreparada, que daí entra muito a fala do Márcio depois, e também do clima organizacional, a própria cultura organizacional, né? Que adota uma gestão de comando e controle. Ainda é uma gestão que a gente vê em empresas familiares, né? Até porque uma empresa familiar, na sua origem, se a gente pensar, né, quando começou a industrialização, era o pai, botava os filhos para trabalhar e ninguém questionava, né? Ele mandava e todo mundo obedecia. Então, existem empresários hoje em dia que parece que ainda incorporam esse tipo de gestão de comando e controle, né, aonde manda quem pode, né, e obedece quem tem juízo. Só que hoje em dia os empregados já não estão mais tão submissos, né, digamos assim, o acesso ao judiciário está muito fácil, né, muitas vezes estimulado, né, pela mídia até ou por outros recursos, e, as gerações mais novas também já não se sujeitam a certas situações, né? Questionam mais do que os antigos, que tinham aquela visão de longo prazo, de ficar na empresa, tá? Então, eu vejo assim, não adianta nada o RH fazer essa análise de riscos psicossociais, fazer todo esse trabalho, incluir no GRO, se a cultura da empresa considera o empregado apenas como um meio para atingir o lucro e não consegue perceber ali que tem um ser humano, entendeu? Que tem um ser humano que ele quer crescer dentro da empresa, né? Ele quer sair, ele quer chegar em casa e falar com orgulho para a família, olha, hoje eu fui elogiado, olha. E claro que tem empregados que agem de má fé, que são problemáticos. E quanto a esses, devem ser aplicadas as penalidades. E eu vejo muito nos processos que a maioria das empresas nem sabe aplicar, sabe? O empregado ele vai cometendo as faltas e não são tomadas as atitudes necessárias. Não é feita advertência verbal, aí passa um tempo, não é feita advertência por escrito. Quando chega numa justa causa, às vezes não se fez todo o procedimento anterior de penalidades, né? Entendeu? Então, isso precisa ser visto também, né? Para chegar numa justa causa, é claro que se for um fato muito grave, né, ato de improbidade, coisa assim, um ato único pode representar uma justa causa. Mas, se for uma questão comportamental, inclusive da liderança, sabe? Inclusive do líder. Isso é muito didático para os outros líderes e é muito satisfatório para os subordinados, sabe? De entender, olha, teu comportamento não está adequado. O que se vê é que, às vezes, o líder tem um comportamento inadequado, de humilhar, de ser agressivo, e ele é validado, né, pela alta gestão nesse sentido. Então, não tem muito o que fazer, depois não dá para reclamar das É. consequências, Isso não né? pode acontecer mais. Esse é uma das vantagens da lei de repente sentar e analisar o que está acontecendo, o que essa empresa doente está adoecendo as outras pessoas também, né? Exatamente. E É. tem soluções para isso. Doutora, temos mais duas perguntas antes de passar para a Elaine. Posso fazer agora? Deixa eu só falar, então, do atestado, pode ser? Claro, claro. Tá.
Assim, ó, o que eu vejo, às vezes, olhando a prova, o juiz ele se baseia em provas. E se a prova for documental, ela é muito mais forte, né, é muito mais forte. Eu posso falar para vocês, até por um caso que aconteceu com uma cuidadora da minha mãe, que apresentou um atestado, depois de estar trabalhando 2, 3 meses, ir para Floripa, ficar conosco lá, passar Réveillon num clube à beira da lagoa, tal, e ela veio com um atestado de uma doença. Eu fui investigar o código da doença e era uma doença de fundo emocional, né? Um transtorno relacionado ao trabalho. Eu disse, nossa, que negócio é esse? Só tratamos bem, né? Levamos para a Lagoa Yacht Clube passar o Réveillon. O que que eu fiz? O que que um empregador pode fazer quando ele tem suspeita do atestado? Eu falei para ela, olha, eu vou contratar uma psiquiatra que faz os laudos para mim nos processos e você vai passar por um atestado, uma consulta com ela para validar esse atestado. O empresário ele não é obrigado a aceitar o atestado, simplesmente. E eu acho que nessa questão de desses transtornos, né, psicossociais aí, seria bom que tivesse um médico do trabalho especialista como psiquiatra. Por quê? Aí é a última coisa que eu vou falar, porque eu acho que é estratégico. Eu faria se eu fosse empresário e eu orientaria uma empresa se eu fosse advogado. Qualquer atestado que tenha CID envolvendo essa questão, né, de transtornos emocionais aí, eu contrataria um psiquiatra como médico do trabalho para que ele fizesse a validação desse atestado, ou seja, do diagnóstico. Para isso, ele vai ter que conversar com a pessoa, vai ter que entender todo o histórico. Isso vai gerar um prontuário ali. É claro que a empresa, naquele momento, não vai ter acesso a esse prontuário, né? Mas veja, em que momento que essa pessoa está conversando com o médico? No momento em que ela ainda nem pensa futuramente em entrar com uma ação. É o momento dos fatos, entendeu? Ali ela vai relatar de uma forma clara se há algum problema com a mãe, com o pai, com o marido, ali ela vai estar totalmente livre de qualquer influência ou orientação externa, né? Isso pode ser uma prova futuramente num processo em que alegue que a doença é causada pelo ambiente de trabalho, pode ser solicitada ao juiz que seja feito um ofício a esse médico para que junte o prontuário nos autos. Porque fica muito difícil, mesmo o juiz mandando fazer uma perícia médica, identificar em que medida aquela doença se desenvolveu a partir do ambiente de trabalho ou de fatores externos. O empresário ele não tem muito como fazer prova da vida pessoal da pessoa, né? Fica difícil disso. Então, esse seria, eu acho, assim, seria uma maneira de você prevenir um litígio futuro, de você ter um documento que pudesse trazer a realidade mesmo, sabe? Que pudesse depois, mais para frente, trazer a realidade. E empregados que trazem muitos atestados, novamente, né? Passar pelo médico do trabalho para ver se valida ou não. Nós temos muitos históricos aí de atestados falsos, né? Inclusive com dispensa por justa causa por isso. E então eu acho que a empresa tem esse recurso, né? Ele não é obrigado simplesmente receber o atestado e aceitar. Quando começa a desconfiar que a coisa está além do bom senso, do razoável, manda para um médico do trabalho para validar. A Seria nesse Denise sentido. doutora Denise está perguntando se esse médico psiquiatra precisa ser do trabalho. Não, Não, veja, a empresa contrata ele e não precisa ser. Ele é um especialista, ele é um médico, ele é contratado pela empresa. Então, entendeu? Nesse sentido, ele é médico do trabalho. Como eu iria contratar uma psiquiatra, eu sendo empregadora doméstica, iria contratar uma psiquiatra porque eu queria validar o que que aconteceu. A moça pediu demissão porque era um atestado falso. Eu descobri que a mãe dela era paciente daquele médico, liguei para o médico, cobrava, na época, R$ 500 a consulta. Como é que ela ia pagar a consulta? Não atendia convênio. Era uma armação, entendeu?
Aí ela queria pedir demissão, eu disse, não posso, teu contrato está suspenso, porque você tem atestado. Não, mas veja, daí, sabe? Então, é a maneira de se pegar, porque, entendeu? Eu vejo, é o único recurso que a empresa tem é esse. E o médico também que seja comprometido com o que ele vai fazer, né? Por exemplo, se contratar um psiquiatra, mostrar para ele o porquê que a empresa está contratando, né? A importância dele fazer as perguntas, não só de olhar por cima, porque a empresa precisa dele. Por que que eu vou contratar o senhor, doutor? Por isso, porque lá na frente pode ser que aconteça isso, a gente não tem como saber, então o seu trabalho vai ser muito importante para a empresa. Nós precisamos, então, o seu compromisso, né, no sentido de realmente avaliar e de registrar tudo que for dito. Perfeito, doutora. Não, a Denise não necessariamente precisa, é um médico psiquiatra, não importa se ele é especialista do trabalho ou não, é apenas um médico psiquiatra. Né? Pode ser de qualquer linha, como a doutora Nelore falou. Obrigada, doutora Nelore. Tem mais alguma consideração ou eu posso passar para a Elaine? Não, acho que de minha parte era isso que a princípio eu queria passar para vocês, o meu ponto de vista, né, sobre essa NR1, Perfeito. sobre a mudança. Opa, antes de passar para a Elaine, eu queria só aproveitar a doutora Nailori, em conversas anteriores, a gente falou uma coisa bem simples, que a maior parte dos empresários, também os RHs, ainda não perceberam nessa mudança da NR1, que o ônus da prova, que antes recaía sobre o empregado, ele provar que realmente o ambiente era tóxico, agora mudou de mão. O ônus da prova cai para o empregador. É o empregador que tem que provar que o ambiente não é tóxico. E Márcio, dá licença, não é assim. No caso da empresa não fazer esse mapeamento, não fazer esse registro na GRO, ela está cometendo um ato ilícito, tá? Então, nesse sentido, na hora de vir uma ação, né, na GRO não foi feito esse mapeamento. Então, a parte do princípio que não cumprir da lei, não foi feito um mapeamento, nenhuma ação houve, quer dizer, a presunção já é que a empresa não se preocupou com o ambiente de trabalho. Se ela não se preocupou nem em mapear, então, quer dizer, o ônus da prova cai para ela, porque como ela descumpriu a lei, agora ela vai ter que provar que ela tomou alguma medida de prevenção para que não houvesse esse risco, né, psicossocial. Mas como é que a pessoa vai provar que fez alguma coisa se ela nem mapeou? É aquilo que eu falei no começo. Como é que você vai provar que você tomou alguma providência se você nem tem consciência do que tem na tua empresa, O, do o que acontece? E, doutora, a senhora falou numa conversa anterior dessa live uma coisa bem interessante, que é muitas empresas fazem algumas ações, já tomam algumas medidas, mas não têm documentado isso, não é verdade, doutora? Não está É, não tá no papel, não tem fotografado, não tem um documento, porque mesmo que seja um documento simples, escrito, o juiz vai aceitar, não estou certa? sim, é porque depois na hora do processo levar testemunha para tudo é difícil, né? Às vezes as pessoas já não trabalham mais lá. Ah, vai fazer uma palestra, vai fazer uma coisa, faz uma comunicação por escrito, né? Entendeu? Pede a presença, a assinatura de quem participou, e aquele que não participou pede uma justificativa porque não foi, entendeu? É mais trabalhoso, mas você está construindo é, possíveis provas para um processo. É um cuidado que é interessante que se tenha. Lista de presença, fotos, ações que a empresa, que vocês, tem muito RH aqui, né, que fizeram durante o ano, esses são muito importantes. Muito obrigada, doutora Nelore, esclareceu bastante. Ela vai voltar aqui no final para poder tirar outras dúvidas de vocês, então perguntem. A outra pergunta é para a Elaine, mas primeiro deixa eu apresentar a Elaine para vocês, que agora ela vai falar um pouco sobre a NR1, essa grande psicóloga maravilhosa. Para quem chegou agora, Elaine Martins, ela já implantou muitos treinamentos, capacitações, é formadora de formadores e é treinadora comportamental, pós-graduada em saúde mental. Elaine Martins, conta pra gente tudo o que tu sabe sobre NR1, porque ela tá imersa há 30 dias só escutando Tô NR1, afiada. fazendo treinamento, já trabalhando com algumas empresas, Sim. tudo em relação a essas leis. Então, ela sabe muito sobre as implantações, sem contar que ela é uma maravilhosa profissional.
Vamos Vamos lá, minha conversar, amiga sim. Elaine. Vamos lá. Quero começar agradecendo vocês estarem preocupados com isso ou querendo conhecer mais. E se vocês puderem escrever aqui no chat, conta se a sua empresa já está trabalhando, já pensa nisso, se essa é uma necessidade no seu dia a dia, porque isso é importante. Tem tanta coisa para falar e de repente a gente fala mais orientado. Ela está colocando, Deisiane, que está mapeando no GRO, é obrigatório, tá? Essa é a parte que a doutora Nelore comentou. O que que eu preciso fazer? Vamos falar lá na prática, vamos para a prática. O que que eu, empresa, preciso fazer? Então, hoje, eu estou atuando como implementadora da NR1, ajudando essas empresas a se adequarem a essa nova regulamentação. O essencial é garantir um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. Vamos lembrar que essa questão de riscos já aparecia na NR17. Só que a NR1, ela é a mãe de todas, ela é o guarda-chuva. Quando riscos psicossociais foi para a NR1, o sentido foi, vamos dar um enfoque maior, né? Então, hoje, o nosso papel aqui, todos nós, cada um com a sua habilidade, nós vamos transformar a forma como que as empresas cuidam do ambiente de trabalho desses colaboradores, para justamente prevenir riscos psicossociais. E a gente sabe que ao prevenir isso, a gente aumenta a produtividade. Essa atualização da NR1 é uma resposta a uma preocupação crescente com a saúde mental do mundo e, consequentemente, no trabalho. Não é só no trabalho que causa. A gente sabe que são multifatores que causam as doenças emocionais, as doenças mentais, a saúde mental. Então, a inclusão dos riscos psicossociais na NR1, ela só está refletindo a importância crescente da saúde mental no mundo e no trabalho, visando garantir uma condição adequada para os colaboradores, né? Então, o objetivo, o que que a NR1 pede para as empresas? Primeira coisa, prevenção e foco na gestão. A prevenção, através de todas as NRs, tem sempre, dependendo do tamanho da empresa, tem a área de segurança do trabalho, tem a área de ergonomia, tem o médico do trabalho. Todas essas preocupações já existiam nas organizações. Um pouco menos nas pequenas empresas ou médias empresas que não têm uma estrutura tão grande quanto essa, tá? Agora, primeira coisa, foco na prevenção, como eu falei, e foco na gestão. Segundo, é uma análise que ela sai do individual para o coletivo. Essa é a diferença um pouco que eu tenho visto de confusão da NR. O objetivo é entender o ambiente coletivo. Essa lei, ela não está focando assim, então, eu vejo algumas perguntas assim, então eu tenho que pagar terapia para o meu colaborador? Não é isso. Eu tenho que cuidar do meu ambiente. O que no meu ambiente está favorecendo, contribuindo, impulsionando um fator de risco psicossocial E para o meu colaborador. Pode Elaine, falar. quais são os riscos psicossociais mais comuns e os mais graves, assim? Legal, deixa eu até. Então, eu vou colocar até aqui, pegando essa sua questão, deixa eu colocar esse slide para vocês. Porque hoje, Pode falar, Fá. não, por favor, porque hoje são tantas informações, são tantos riscos, são tantas Sim, questões sim. emocionais, Olha, né? Quais são os então principais? vamos lá. Os E o que principais são, né? riscos, os principais são sobrecarga de trabalho, falta de autonomia, que são situações que levam ao adoecimento, assédio moral, conflitos interpessoais, falta de reconhecimento e jornadas excessivas. Agora eu quero falar sobre isso daqui. Gente, todos esses itens de riscos psicossociais, sim, algumas empresas. Peraí, apareceu um negócio aqui, pronto. Deixa eu dar um ok que apareceu aqui. Pronto. Todas as empresas precisam estar atenta a esse ponto. Agora, pela nossa experiência, e depois eu quero que o Márcio também comente. 80% dos problemas que viram jurídicos, trabalhistas numa empresa, eles não são problemas jurídicos, eles são problemas de gestão, tá? Então, mais especificamente, gestão de pessoas, que se transformam num problema jurídico depois, mas ele nasceu
numa questão de gestão. Então, o ambiente que você tem melhores condições de trabalho é um ambiente que afasta menos pessoas. Ele é um ambiente que produz mais. Então, gestão, foco na prevenção para não deixar esses problemas se transformarem numa questão jurídica lá na frente, né? Então, muitas vezes, essas questões precisam. Eu acho que a NR1 vem para salientar outros problemas que muitas vezes são antigos nas empresas, né? Como alguém colocou no chat, puxa, como que a gente faz com aquela liderança que já é tóxica? São problemas antigos nas empresas que não estavam sendo enfrentados e agora eu preciso um grupo de pessoas que sentem, conversem internamente para tirar isso. Nem que eu acione a saúde ocupacional, os técnicos de segurança do trabalho, equipe de ergonomia, mas eu preciso fazer algo. E eu vou começar por onde? Por um inventário, que é o diagnóstico de riscos psicossociais, que nós temos aqui tudo isso preparado para oferecer para você. Como que eu faço esse diagnóstico? Linkado à OMS, linkado ao OIT, que é tudo isso está preparado e montado. Então, é, eu só quero salientar muito forte que a gente não está discutindo que a NR1 é só saúde mental. Isso a gente tem que deixar muito claro, essa questão. A gente não está falando de saúde mental, nós estamos falando de riscos psicossociais que podem afetar a saúde mental. É nesse aspecto. Então, a gente não está falando de questões individuais. Vamos imaginar, o fiscal chega na empresa e fala com o indivíduo, e ele fala: Ah, eu estou. E isso o Márcio vai estar falando sobre inteligência emocional, vai trazer bastante. É, eu não estou bem, a minha área me pressiona, tal. Então, peraí, vamos perceber se isso é individual, se isso é uma falta de aptidão, ou isso é um diagnóstico da empresa como o grupo, né? Se a pessoa está comedida, ou se esse problema é uma ordem psicológica dela, ou isso é um fator do ambiente que está propiciando esse estresse. Quem fica doente não é só o trabalhador, mas é o trabalho, o ambiente de trabalho que às vezes adoece, e aí sim adoece o trabalhador. Percebe que é nessa raiz que a NR1 vai trabalhar? É nesse ponto que ela vai atuar com maior ênfase, tá? Ela, Então, pode falar, Fá, desculpa, por Elaine, favor. gostaria de saber se empresas médias ou pequenas, sem uma estrutura de técnico de segurança, como poderão fazer um mapeamento de segurança? É a pergunta Nesse do Nelson caso, Pitt. ótimo. Nesse caso, tem que contratar uma assessoria que faça esse mapeamento completo com você. O que que essa assessoria faz? Que aí é importante ter um especialista, como psicólogo ou um especialista do trabalho. Precisa alguém nesse aspecto. Porque eu vou acessar todos os cargos, identificar, conversar com os colaboradores. É nessa hora que entram. Os colaboradores vão apontar itens que eles percebem e isso vai ser mapeado. Então, nós temos todo um material de questionários para esse entendimento ficar bem claro o que é da empresa, o que é do ambiente, que pode estar provocando ou não um risco maior de adoecimento da empresa ou do colaborador. E Tá a bem? Rose Vendramini pergunta assim, ó, a empresa que possui ações ou algum programa de combate à prevenção de assédios, como diretriz de conduta ou código de ética, como comitê de ética, canais de denúncias, treinamentos de líderes no tema e colaboradores, podem servir como evidências comprobatórias de que ela está assumindo suas responsabilidades? São ações que respondem às exigências da NR1? Eu não sei se é tu ou a doutora Sim, sim. Delore. É, eu falo e a Nelore, se quiser, pode contribuir também. Sim, essas são algumas ações, mas o que precisa deixar claro é que sem o mapeamento, sem todo esse programa, essas são só ações. Como a gente tem a CIPAT, eu tenho uma CIPAT, tá? Você alegar que você tem uma CIPAT, você não tem um programa parrudo, robusto para prevenção. E lembra, porque eu não posso fazer um evento um mês. Eu faço o janeiro branco na minha empresa. Gente, não, isso é um programa anual, isso é para mexer na cultura da empresa. É algo que tem que ser atuado de uma forma mais profunda, porque se a cultura corporativa não estiver utilizando ferramentas, ou mecanismos que evitem os riscos,
Uma palestra, um treinamento pontual não vai ajudar. Então, existe um programa de implementação que pode ser sugerido depois do mapeamento. Então, a gente precisa fazer o mapeamento para poder identificar o que está indo bem e o que não pode alterar. E esse mapeamento, esse diagnóstico, realmente, ele é um diagnóstico onde a NR1, é meio que obrigatório você ter um diagnóstico como esse. E a Bárbara, diretora maravilhosa que eu adoro, ela pergunta: a pesquisa de clima e as ações em clima do diagnóstico já são suficientes? Ótimo, isso que a Bárbara trouxe. Vamos lembrar que grandes empresas que querem fazer parte, as melhores empresas para serem trabalhadas, que é o Great Place to Work, elas fazem isso. Ela faz uma pesquisa de clima organizacional e, em cima disso, as ações. Só que eu tenho que ver, todas essas ações cobrem os riscos psicossociais, por isso que eu tenho que ter aquele mapeamento antes, Bárbara. Se todas essas ações cobrirem os riscos, ok. Mas pode ser que você tenha ações em cima do clima organizacional que não cobrem os riscos. E é esse o ponto onde você vai ficar descoberto. E ela pergunta se o mapeamento tem que ser por funcionários ou por setor. E daí a Melissa Valentini também pergunta: no entendimento de vocês, os questionários os colaboradores devem ser anônimos? São duas perguntas, tá? Ótimo, é legal isso do setor ou funcionário. Vamos lembrar que é o coletivo. A NR1, ela não quer falar de cada funcionário, ela vai falar por funções, por um grupo de pessoas, é o coletivo nesse caso. Então, assim, eu tenho ações no coletivo que neutralizam, mitigam os riscos psicossociais. É nesse sentido. E sim, a ideia, a sugestão é que sejam em sigilo, porque a gente sabe que quando uma empresa não tem uma maturidade muito grande, ou algumas pessoas ou líderes, ela pode usar aquela informação que aparece sobre a liderança como algo, depois perseguição, e aí sim, que aí ela tem um risco ainda maior de dificuldade. Deixa eu só projetar esse ponto para vocês. E aí, E vão fazendo perguntas aí, eu já quero a passar para o Bárbara já, Márcio. já agradeceu. E o Ah, diretor obrigada. institucional, que eu não sei de qual empresa, mas falou: para empresas e entidades que possuem plano de cargos e salários e ainda realizam uma avaliação de desempenho, podemos considerar como item de prevenção para a NR1? Observação: Não, avaliação de desempenho de 180 graus. não. Não. Avaliação de desempenho não significa que tá neutralizando os riscos psicossociais, porque às vezes esses riscos estão dentro do ambiente e a avaliação de desempenho é individual. Né? Pelo menos pelo que eu entendi. Quando a gente tem um plano de avaliação de desempenho de cada colaborador, que envolve tanto entrega de resultados quanto comportamental, não minimiza, não impacta nos riscos, muitas vezes não cobre os riscos psicossociais. Então, antes disso tudo, eu tenho que ter esse diagnóstico dos riscos. Tá bom? Então, eu tenho que ir em cada área, eu tenho que checar por exemplo, descritivo de cargo daquele colaborador, sabe? É muito importante isso. E dentro desse descritivo, se ele tem esse respaldo de cobertura de segurança e prevenção para os riscos que a função dele pode ser acometida. Tá? Então, eu tenho que aplicar essa avaliação do clima organizacional, estresse ocupacional, tudo mais. Esse relatório é entregue para a empresa. A empresa, o que que ela faz com aquele relatório, como os relatórios de clima organizacional únicos? Ela vai montar um plano de ação em relação àquele item. Aí eu monto o plano de implementação e monitoramento, com indicadores de monitoramento, e entrego esses relatórios. Isso sim é uma evidência que eu estou atuando em relação à adequação que a NR1 propõe, tá bom? Então, esse é o ponto. Então, nós vamos dar vamos entregar algum material para vocês. Vão lá naquele grupo do WhatsApp. Então, quem não entrou no Sim, grupo do sim. WhatsApp, se a Mara puder colocar aqui, Marinha, ali no chat para eles entrarem, nós vamos dar um presente para vocês também. Quem ficar com a gente até o final, nós vamos dar uma capacitação e nós estamos preparados para entregar uma solução para vocês, tá? Elaine, eu tenho uma pergunta agora que eu não sei se é para ti, para o Márcio ou para vocês dois, mas acredito que seja para os dois e é uma pergunta delicada, que é o seguinte, e complexa, acredito, para se responder. Você mesmo disse esses dias que
Muitos colaboradores estão pedindo demissão em função, nunca se teve um nível tão alto de demissão, né, em relação às questões de saúde mental. Eu estou falando sobre saúde mental, que é um dos riscos, né, dos riscos psicossociais. E muitas pessoas pedindo demissão. Eu mesmo já fiz várias mentorias para transição de carreira. Muitos grandes líderes não estão mais dando conta das grandes pressões das incorporações e querem se especializar. Muitos analistas que se formaram com a gente, instrutores, depois tiveram uma carreira solo por causa da pressão e etc. Então, como é que uma empresa... É complicado também para a empresa, é complicado para o líder, é complicado para o colaborador, porque o colaborador precisa de um ambiente qualificado. O líder também tem as suas questões emocionais. A empresa também tem as questões de resultado para ela sobreviver e ela não deixar de existir, não botar todo mundo na rua. Então, como é que se começa esse processo e como lidar, como trabalhar com os líderes? Começar por onde, né? Primeiro você falou mapeando, mas como lidar com os líderes? Porque o líder tem que lidar com as suas emoções, com a sua formação e ainda por cima das pessoas da sua equipe para engajar, desenvolver um ambiente harmônico para que não tenha. Como tratar isso? Para ti e para o Márcio, eu acho, né? É. Márcia, eu vou só trazer isso que ela falou das causas e eu quero muito que você fale sobre essa questão do preparo da liderança, tá bem? Então, Fá, no Brasil, uma das maiores causas de afastamento são as questões de ansiedade e transtornos voltados para a parte de saúde mental. Mas lembrem, isso é multifatorial. Não quer dizer que foi a empresa que causou aquele ponto. É, isso é um dado que não necessariamente eu posso colocar só na conta do trabalho. Existe um agravamento mental de doenças no mundo. Esse é um ponto. E a NR1 ela está focando nesses fatores de risco e não necessariamente na situação individual de cada um. Então, o mapeamento de equipe, de setores, pode apontar para essa empresa se algum setor está falhando, seja em gestão, seja em termos de como estão sendo cobradas as atividades, o retorno daqueles empregados que saíram por algum tipo de licença. Esse mapeamento, sim, pode, dentro de um plano de ação, agir e procurar uma forma de corrigir o problema. Então, não necessariamente a gente aqui está falando na NR1 de situações individuais, mas questões mais amplas. A gente sabe que é real. Quem aqui não tem uma pessoa que convive próxima no trabalho ou na família que está passando por uma situação angustiante ou um problema de depressão? Isso é real. A gente não sabe se isso vem de transições tecnológicas ou foi provocado depois da pandemia, a gente percebeu um grande aumento, as transições no mundo. Então, são multifatoriais. E isso é um ponto muito importante que precisa deixar. Agora, a capacitação dos líderes das equipes é fundamental, porque é melhor prevenir do que indenizar. E como eu falei lá antes, a gente sabe que 80% das questões que viram ações trabalhistas, multas e tudo mais, são causados por falta de gestão interna, né? Então, a comunicação é um instrumento de prevenção, funcionando como essa conscientização dos líderes e dos gestores nas empresas. Agora, abre um campo muito grande, né, Márcio, para preparação de pessoas. A gente chega e encontra todo dia líderes que não estão preparados. Isso bota um holofote, digamos assim, em um ponto que até então, principalmente para o RH, ficar um pouco uma saia justa. Enquanto a gente ouve muito, né, dos empresários, mas isso é mais uma coisa que o governo cria, mais uma situação, mais um ônus. Essa é uma leitura muito empobrecida da situação. Como a gente está vendo aqui, esse é um tema que não só está relacionado ao ambiente organizacional, às empresas, mas é um tema que afeta o mundo inteiro, as relações como um todo, né? O tema da saúde mental e, especificamente nas organizações, os riscos psicossociais. A doutora Ana Lori falou um negócio muito interessante, que é o seguinte, que essa área eu queria complementar aqui do que a Elaine colocou e a doutora Ana Lori, que os empresários, as organizações não têm consciência do problema. E se não tem consciência do problema, como é que vai resolver? Isso aí coloca exatamente o RH numa posição muito estratégica.
Porque, veja bem, antes da NR1, o que acontece? Muitos de vocês, tenho certeza que alguns de vocês até são nossos clientes, né, com a melhor das boas intenções, esbarra com uma liderança tóxica, que é quem responde pelas coisas, que é o dono da empresa ou até o diretor, certo? Faz o quê? Né? E aí a gente tem que entender o seguinte, deixa o meio que o RH de mãos atadas, né? A doutora Nelore falou, às vezes o RH foi omisso. Aí o RH, pô, eu até falei, mas o cara não quer fazer nada, né? Ele acha que eu escutei em reunião, em empresa, diretor dizendo assim, ó, cabrito bom não berra. Eu falei, o que significa isso, cara? Então, aguenta o tranco. Cara, esse tipo de visão, esse tipo de liderança, que hoje é vista como tóxica, é que a NR1 cria, ao meu ver, uma janela de oportunidade para o RH, Concordo. que antes não tinha nem poder junto ao gestor, certo? E agora não vale, não é uma questão pessoal, é uma questão jurídica agora, certo? E aí vamos enquadrar isso. E por força da obrigação, eu também não gosto que seja por força da obrigação. Eu também sou empresário. Eu não gosto de fazer as coisas porque tem obrigação. Mas, um paralelo que eu fiz hoje de manhã com a Faina, eu falei, pô, é como a Covid. Não dá para dizer assim, as coisas boas da Covid, né? Fica até politicamente incorreto dizer, né? Mas, sim, nós estamos aqui fazendo uma reunião online muito pelo que aconteceu da Covid. Muitas práticas que ocorreram, onde a tecnologia nos ajudou, foi por conta da Covid. Eu sei que não dá para dizer as coisas boas que a Covid trouxe. A mesma analogia eu faço com relação à NR1. É obrigatório? É obrigatório. Ninguém gosta que seja obrigatório, é verdade. Mas, se não fosse obrigatório, ia botar foco nisso, bobear não ia. Daqui 10 anos ia. É a mesma coisa de aula online. Daqui 10 anos ia rolar. Mas a gente deu uma acelerada com a Covid e está dando uma acelerada com a NR1, e aí eu vejo a janela de oportunidade para o RH, em olhar e pressionar, entre aspas, a gestão, os líderes, a olharem por isso por uma questão legal agora. Que é o quê? Esse estresse relacionado a metas, esse clima organizacional hostil. Por quê? Porque é uma área cinza para o gestor. Tem coisas que com ergonomia é fácil de mensurar, mas em clima organizacional hostil é difícil de mensurar. Não é que não é impossível. Por quê? Porque para o gestor, para o empresário, fala, mas você não sabe o que eu estou passando. As pressões que eu estou passando, aí está reclamando com uma coisinha, essa aqui, não tive horário para o café, vai se ferrar. Essa é a mentalidade que hoje tem que ser revista. Não dá. Você assume essa pressão porque você é empresário. Ou você é um executivo. Agora, você não pode transpor essas pressões para a equipe operacional. Né? Até porque eles não têm os ganhos, nem o preparo, nem tampouco o perfil para lidar com as tensões emocionais. Então, quando a gente fala de tensão, de estresse emocional, nós não estamos falando apenas de algo estático que serve para todo mundo. Tem coisa que sim. A doutora Nelore falou, se tem coisas que qualquer ser humano exposto é humilhante. Perfeito. Mas essas são coisas fáceis de lidar e até antes isso já era lidado. As questões agora são um pouco mais subjetivas. E o líder, como disse a doutora Nelore, não tem consciência do que para ele é normal, não é normal para os outros. A estrutura psicoemocional do líder é uma, a estrutura psicoemocional das pessoas, das equipes é outra. E essa mensuração, para isso, o desenvolvimento de inteligência emocional é muito útil, né? Quais são os recursos emocionais que a pessoa tem para lidar com essa função? Então, a doutora Nelore falou com a gente antes, né? Desenho da função. Quais são as atribuições da função por escrito, certo? E aí tem pressões específicas de metas e tais. E aí o diagnóstico das competências emocionais, se a pessoa tem condições para lidar com aquela pressão ou não. Por quê? Ela pode dizer, claro, eu quero o cargo, eu quero o salário, sim, mas na hora não aguento o tranco porque não tem condições emocionais para lidar com o tranco. E tem funções que tem tranco. Tem tranco. São diferentes funções, certo? Por isso que é difícil para um diretor ou para um gestor entender que alguém não está segurando o tranco. Porque ele segura um tranco enorme. Faz sentido? Então é difícil para ele. Nós tendemos a mensurar os outros por nós mesmos. É ou não é? A gente usa uma régua que é nós. Se eu dou conta, por que eu não dou conta? E o que está reclamando uma coisa, eu dou conta de muito mais. Só que esse viés nosso do RH, podemos mostrar que não funciona mais. E a NR1 vem a empurrar nessa direção. Não é assim. Nós temos que criar um clima organizacional que seja favorável para cada função. E cada função tem o seu nível de tensão. E a qualificação do indivíduo para essa atividade que tem um nível de tensão. Certo? Tem áreas que a tensão é baixa.
E tem áreas que a tensão é constante. E tem pessoas que adoram essa tensão constante. E não veem isso como um problema. Vocês estão entendendo a área cinza que nós estamos lidando? A mesma coisa que é atraente para alguns, gera repulsa. Vamos pegar um exemplo bem simples, área comercial. Tem muita gente que diz, meu Deus, só pensar em metas comercial me dá um negócio, uma angústia. Eu jamais trabalharia na área comercial. E outras pessoas, pô, é isso que eu gosto, cara. Tem toda hora correndo atrás da máquina, toda hora tendo que virar. Ó, o que é atraente para um e não é tóxico, para o outro é altamente tóxico. Então, esse diagnóstico nas organizações, ele acaba sendo muito do papel do RH. Certo? É um momento, ao meu ver, e é isso que eu queria contribuir, de, em vez de mais alguma coisa para o RH, não, uma oportunidade, uma janela de oportunidade, de empoderamento do RH, junto ao managing up, que é o gerenciamento dos seus gestores. Porque a NR1 obriga a isso, que esse clima organizacional não seja tóxico. E aí, esses parâmetros, o RH pode trazer e enquadrar, inclusive, o seu gestor. Enquadrar o seu gestor como o responsável por esse clima tóxico. O que para ele é muito complicado, entendam, o nosso papel é muito complicado, porque ele não se vê assim. Vocês todos já ouviram aquela história, né? A razão pela qual as pessoas pedem demissão. Número 1, dificuldades com seu gestor imediato. Número 1 nas pesquisas. Pergunta para os gestores. Claro, dos outros gestores, né? Não meu. Claro, se 80% é esse, cara, em algum momento para nos gestores, que não têm a mínima consciência de que estão fazendo isso, porque não tem essa regra. E outra, não tem nem interesse nisso. O interesse vem agora. A NR1 cria uma janela de oportunidade para a gente mostrar e fazer com que esse interesse por obrigatoriedade comece a aparecer. E isso não é um problema. Eu ainda vejo como uma oportunidade. Vai dar trabalho, sem dúvida, mas é um trabalho que pode mudar dramaticamente aquilo que a Elaine falou e que a doutora Ana Elori também citou, que é um clima organizacional ou melhor, uma cultura organizacional que endossa ações de pressões excessivas, e de que um pouco olhar para a condição individual de cada função, de cada membro na atividade, certo? E então eu queria colaborar exatamente com esse ponto de vista que é um pouco contrário do que muitas pessoas estão vendo, né? Como um problema. Olha, eu acho que é um empurrão que daqui a pouco a gente vai ver, poxa, se não fosse isso, a gente teria perdido mais talentos. E esse é outro contexto, né, Elaine? Nós estamos no momento em que as pessoas estão pedindo Exato, demissão Márcio. das organizações porque tem pleno emprego. Então Segunda... Desculpa, pode terminar. é um ótimo momento para rever clima organizacional, para rever a posição do líder, certo? Nessa posição mais hostil. Que ele mesmo não se vê nessa posição. Se vê, inclusive, como, poxa, estou dando até oportunidade. Né? Eu queria essa oportunidade. Você tem um perfil diferente, por isso que você é o líder, por isso que você é empresário. Não pense que as pessoas da tua equipe vão ter o mesmo lastro emocional para lidar com as tensões que você tem. Não tem. E isso vai ser sentido pelo outro exatamente como uma exaustão. Uma exaustão, um estresse que ele não dá conta emocionalmente. Eu estava ouvindo um dos ramos, por exemplo, saiu até matéria no Globo, que estão se sofrendo muito com o pleno emprego, o ramo de supermercados. Eu vi que tem alguns aqui que são da área de supermercadista. E eu estava falando com uma gerente que ela dizendo assim, Márcio, tem 30 vagas abertas aqui na minha loja. E não tem como preencher, a gente faz, dá café da manhã para as pessoas virem aqui, né, e não vem, entende? Não consigo preencher essa vaga de jeito nenhum. E quando vê, eu estou colocando uniforme de padeiro. A gerente da unidade. Por quê? Porque faltou o padeiro, cara. Eu tenho que resolver. E quando vê, eu estou lá na expedição. E quando vê, eu tenho 4, 5 uniformes na empresa, porque depende da função que eu vou cobrir. E teve um dia que ela não sentia mais as mãos nem os pés. Sentou e não conseguiu mais levantar. Veja, esse gestor não tem consciência de que ele está entrando num ambiente que é tóxico. Ele não reconhece, ele está dando o seu melhor. Mas é humanamente impossível ele dar conta dessa situação. Mas, Márcio, se eu não fizer isso, tem gente que vai ser demitida. Mas esse não é um ônus que tu pode carregar sozinho. Tu não pode carregar sozinho esse ônus. De que a loja vai te fechar porque você é o gerente. Está entendendo? Repassar isso para o gestor é criar um ambiente de risco psicossocial. Entender esse contexto. E as pessoas que estão envolvidas, os gestores, que estão inclusive em burnout, também não estão entendendo esse contexto. Porque estão querendo resolver com a melhor das boas intenções. Algo com metas que são inalcançáveis, como disse uma colega aqui. Situações impossíveis de lidar, a ponto de ela, com a melhor das boas intenções,
paralisar. Parar no hospital, porque não sente as mãos, não sente os pés, não consegue mais levantar. Exaurida com a carga horária, mas com a maior das boas intenções. Essa pessoa não está contra a empresa, mas ela está colocada numa condição que não é humana. E ela está tentando ser o melhor dela, certo? E aí, como é que a gente resolve essa situação? Mas, Marcha, realmente falta 30 vagas. O que a gente faz com essa situação? Nós temos que olhar para esse problema de um outro olhar. Não é esse gerente que tem que resolver essa situação desse jeito que ele está resolvendo. Um olhar, né, que valorize a intenção do indivíduo, mas limite a condição de exposição a riscos psicossociais. Porque as pessoas não entendem que estão entrando nessa situação. Só entendem quando é burnout. Ou quando tem que ir para o hospital, como foi o caso dela. A Bárbara falou: show, Márcio, precisamos da sua fala para passar aos gestores. Vou fazer uma pergunta para a Elaine agora. E essa é uma das grandes preocupações, é uma das preocupações da OMS, que acho que foi a OMS que eu vi, que no futuro as empresas vão ter cada vez mais afastamentos pelas questões de saúde mental, que é um dos riscos psicossociais, né? E as empresas perdem produtividade, então é muito mais fácil também prevenir do que perder colaboradores por questões. Nós temos alguns clientes com suicídio dentro das empresas. Nós temos alguns clientes, né? E isso que é mais velado. Mas, Elaine, a pergunta da nossa colega aqui é a Viviane, ela diz assim: bom dia. A disponibilização de atendimento psicológico individual aos colaboradores, independente do motivo, seja pessoal ou profissional, pode ser considerado uma ação em conformidade com a NR1, mesmo que não seja um problema coletivo do ambiente de trabalho? Acho que. Ela pode, isso pode fazer parte de um grande programa, mas é uma ação. Ela não vai ser, como se diz, olha, eu tenho essa ação, porque as empresas não precisam contratar psicólogos para dar apoio para os colaboradores, mas ele entraria como uma das ações que são esperadas para minimizar, para mitigar os riscos psicoemocionais, tá? Mas não vai te eximir de outras tarefas, de outras atividades. Ó, a Rose falou que 40% é a média da queda da produtividade de uma pessoa que convive num ambiente tóxico. No mínimo, Tens com a- certeza. Se tu tem o link dessa informação, da onde foi feita essa pesquisa, Rose, coloca para nós. Bem legal isso. Vou E ter o uma barato disso, né, também é que se você expõe essa informação para o empresário, para o diretor, ele, claro, obviamente, tal, mas ele não percebe que ele pode ser partícipe da construção desse ambiente tóxico. Estou entendendo? Essa área de ignorância que nós temos que não pergunta. vilanizar, não é julgar e vilanizar, é apoiar para resolver. Porque se eu não tenho consciência, como disse a doutora Ana Loure, como é que eu vou resolver? Eu não tenho Exato. consciência, eu não me vejo como vilão, eu não me vejo como construtor do ambiente tóxico, Por mas isso que o construo. ambiente tem que ser mapeado, né, Márcio? Se não tiver esse mapeamento, você não consegue depois nem identificar essas situações, né? O ponto é, a palavra risco psicossocial é bem interessante, né? São dinâmicas que envolvem. O psicossocial não é uma coisa só, é a família, é a amizade, ambiente de trabalho. Quantas empresas têm um cuidado, trabalham em duplas, quando ele tem, por exemplo, que a NR35 trabalha em altura, se aquela pessoa não dormiu bem, não está bem, ela tem a obrigação de chegar e falar para a dupla dela, eu já não estou bem. Eu não dormi bem, eu estou com problema. Porque, assim, isso já é uma prática que se usa. Porque não é só na empresa. Os ambientes de trabalho podem afetar, mas tem um contexto social. Né? Tem várias expectativas do colaborador. Ele ficou 2 horas num trânsito, ele está num momento delicado. Então, as empresas vão ter que olhar essa questão psicossocial sobre o ponto de vista das relações de trabalho e lidar com essa questão sobre um ponto de vista interdisciplinar e multidisciplinar também, que acaba correndo. Por isso que não é uma ação só que vai resolver ou só uma situação que vai poder ajudar, né? São várias situações. A questão como o Márcio, você até falou agora há pouco, né, Márcio?
o líder pressiona, ele também, muitas vezes, ele é pressionado. Então, como que a gente dá sustância para esse líder, para ele lidar com todas essas situações? Ele precisa de se empoderar, ele precisa se conhecer, ele precisa lidar melhor com os gatilhos da emoção para ele não causar gatilhos nas outras pessoas. Metaforicamente, é como se fosse assim, eu, como pai, não posso onerar meu filho de 15 anos com o sustento da casa. Ou 15 talvez não, é 10 anos, né? Eu não posso querer que ele entenda o que quer ser, né, um Um provedor. provedor. Eu não posso. Mesma coisa, o empresário que tem esse perfil de empresário não pode querer que alguém na equipe que não tem o bônus nem o ônus da função, ele seja, receba essa carga de tensão que é ser empresário. Como diz muito empresário, ser empresário é matar um leão por dia. Ser empresário é viver em guerra. Tu tem que ter um perfil para isso. E por isso tu é empresário. Para ser diretor, tens um perfil para isso. Agora, tu não pode querer que todo mundo na tua equipe, na tua empresa, desde os cargos de operacionais, táticos, tenha esse mesmo perfil. E vem aquela ignorância que nós já todos ouvimos. Eu queria ter umas 5 pessoas aqui na equipe como eu. Cara, exatamente isso que não pode acontecer mais. Eles Entende? não iam estar na sua equipe, eles estariam montando uma empresa para eles, né? Exatamente, né? Ele vai ser sócio, então, não vai virar, né? Então esse olhar de que, olha, ele não tem a estrutura emocional para lidar com esse estresse, dessa situação que eu estou colocando sobre ele. Eu tenho, é meu papel, é minha responsabilidade. Eu estou sendo pago para isso, fui preparado para isso e assumi essa função. Não é da função dele, né? Eu não posso terceirizar isso, tá? E, O que é muito comum hoje em dia, né? Hoje em dia, como a Elaine falou, como eu também sou pressionado pelo mercado, sou pressionado pelas contas a pagar, sou pressionado porque vou ter que demitir uma equipe, fechar uma loja, porque eu não consigo, né? Como eu também estou sendo pressionado, eu não posso achar que é justo eu pressionar ou passar adiante essa pressão. Esse exatamente é o teu papel, ele tem que acabar aqui e criar um ambiente em que tudo pode ser melhor, em que as metas podem ser alcançadas, não tem a ver com pressão excessiva, responsabilizar as pessoas. Sabe? É uma tendência do ser humano, tá? A gente jogar para os outros a responsabilidade disso, querer dividir a responsabilidade. E isso é um erro grosseiro, que cria um clima de tensão. O que a Maria do cafezinho, né, pode fazer com relação às metas da empresa? Quando ela é submetida a essa situação, olha, se nós não alcançamos nossas metas, a empresa vai fechar, não sei o que, não sei o que, o que ela vai fazer? Ela vai ficar sob tensão, ela não tem o que fazer, certo? Você não ajudou em nada, você só criou um clima que, meu Deus do céu, né? Eu vou rezar, só me resta isso, rezar, né? Para que tudo dê certo. Ele fala, meu Deus, todo dia eu boto o Senhor nas minhas orações, né? Não sabe como eu peço para que tudo dê certo, que é o que ela pode fazer. Está Exato. submetendo a uma pressão que ela não tem. Não, mas é Não tem importante que as pessoas estrutura. entendam. Você tá complicando as coisas, você está trazendo as pessoas para o mesmo patamar e perfil de você na organização. Isso não vai resolver o problema. ó, eu tenho mais uma pergunta para a doutora Nelore, uma para o Márcio e para Elaine passar o plano de ação de implementação da NR1. Pode ser, Elaine? Para a gente finalizar a nossa webinar, daí eu peço para vocês já vão colocando aí os finalmente das perguntas. Mas deixa eu fazer uma pergunta, doutora, bem capciosa, que se fala, bem delicada. Por um acaso, não é o interesse, por um acaso que chegou para mim. O empregador pode pedir na admissão um atestado se aquela pessoa tem problemas de saúde mental ou não, já teve depressão, que nem o plano de saúde faz com a gente, nega um monte de coisa, como já me negaram, meu plano de saúde, quando eu fiquei toda emperebada da menopausa lá, eles me negaram fazer uma situação. Então, a empresa pode pedir? Não, infelizmente não, porque aí nesse caso, poder pode, né? Mas as consequências quais são? Poder se pode fazer tudo, né? Se não contratar, essa pessoa provavelmente vai entrar na Justiça do Trabalho dizendo que não foi contratada por esse motivo, foi discriminada e vai pedir uma indenização, entendeu? Então, na realidade, é preciso, digamos assim, na hora de você fazer uma entrevista, que a pessoa tenha essa habilidade de perceber, né? De conversar com a pessoa, dizer como é que era o relacionamento. É aquela história, né, que se conta, né? A pessoa muda de cidade, daí a pessoa diz assim, como é que era lá na tua cidade, né?
E a pessoa, lá era todo mundo muito chato, muito ruim, era muita briga e tal. E, entendeu? Aí a outra vem e diz que era tudo bom. Na realidade é você, é tudo você. Então a pessoa, se ela vem num local que ela fala que só tinha conflito, tenta entrar para ver se são sempre os outros que estão errados. É uma pessoa que já tem um indicativo de problema, né? De relacionamento, de estar sempre no, né, de talvez de vitimismo ou coisa assim. Então, eu acho que não é recomendável que se faça, eu diria assim, não é recomendável, e precisa ter uma certa habilidade na hora da entrevista para perceber essas coisas. E daí, novamente, eu volto. Um dia com um atestado, tem que ter um psiquiatra, porque se o atestado foi dado por um psiquiatra, precisa ter um médico com a mesma formação para desconstituir aquele atestado, né? Entendeu? Você não pode mandar para um médico clínica geral dizer que um atestado de um psiquiatra não procede. Não dá. Então, novamente, mas aí você já contratou. Mas na hora da contratação não é recomendável. É recomendável que se gaste um pouquinho mais de tempo na entrevista, com mais habilidade. E, doutora Nelore, mais uma pergunta. Uma vez o Márcio deu curso para 45 juízes, acho que foi em Minas Gerais, não me lembro, Márcio, Minas Gerais, ou acho que foi em Belo Horizonte. E uma das questões que esses juízes mais falavam era sobre como chegam processos por questões emocionais, né? Aquilo que você falou no começo da nossa webinar. A maioria das pessoas precisam ser ouvidas dentro da empresa, e quando elas não são ouvidas, elas vão parar no juiz. Hoje existe, você sente, na sua opinião, que os juízes já estão mais preparados para entender as questões de inteligência emocional? Porque muitos empregadores têm muito medo dos juízes, né? Como se o juiz ficasse mais no lado dos empregados, e muitos empregados têm essa questão, às vezes, da vitimização e acabam, de uma certa maneira, ganhando determinados processos. O que você vê hoje em dia em relação à preparação dos juízes e também dessa visão dos empregados, dos empregadores? Bom, o juiz ele tem autonomia na condução do processo, né? Então não existe um padrão, um modelo padrão. A gente tem referências legais de ônus de prova e com base nisso a gente age, né? Eu tenho, por exemplo, uma referência. Meu filho também é juiz do trabalho, meu colega de trabalho. Há 12 anos já ele é juiz também. E ele tem uma postura totalmente diferente da minha em sala de audiência. Enquanto eu pego um caso envolvendo, digamos, uma pessoa com adoecimento, que pede indenização porque aconteceu na empresa, tal, eu questiono essa pessoa de todas as formas, tento investigar, sabe? Eu peço tudo, se juntou um atestado, eu mando ofício, eu peço o prontuário daquela clínica, eu peço o prontuário do INSS, eu como juíza tomo todas essas cautelas porque eu quero tomar uma decisão mais próxima da realidade, da verdade. Ele não faz isso e ele não está errado, porque afinal de contas as partes elas estão representadas por advogados e nem sempre o advogado está preparado. Infelizmente também tem isso, né? Ou pior ainda, né? Chega o preposto na minha frente, esse é um caso sério, né? O preposto chega na minha frente, eu faço as perguntas, ele digo, ó, o senhor aqui é empresa, o senhor não é testemunha, o senhor não precisa ter vivido na época, pode ter entrado na empresa ontem, o senhor tem que saber dos fatos. O que o senhor não souber, vai contra a empresa. Eu faço as perguntas, não sei, não sei, não sei. Como é que quer ganhar a causa? Como é que quer deixar de ser condenado se um preposto não sabe nada? Entendeu? Não sabe nada. Hoje pode ter até preposto profissional, não precisa mais nem ser empregado da empresa. E o advogado não orienta a empresa a mandar um preposto que minimamente tenha conhecimento dos fatos. E não é. Gente, não acontece uma ou duas vezes, acontece muito isso. Então, todo esforço que foi feito na empresa se perde ali, entendeu? Já parte ali, já é quase uma condenação ali, é uma confissão, é considerado como uma confissão, uma presunção de verdade dos fatos alegados pela outra parte. Então, assim, é complicado, entendeu? Complicado. Muito obrigada, doutora. Esclareceu bastante. Márcio, e na tua visão em relação à capacitação dos líderes, né? Os líderes é muito diferente hoje, os líderes estão cada vez mais se interessando pela inteligência emocional, mas quais são as principais queixas que os líderes fazem na hora de lidar com
as questões emocionais do dia a dia das suas equipes. É um pouco do que eu tinha citado antes, é que é uma coisa natural do ser humano a gente olhar para os outros a partir das nossas próprias experiências, né? Se eu conseguir, por que o outro não consegue? Se eu entendi, por que o outro não entendeu? E muitos deles ainda me diziam, mas de 10 que passam pela minha mão, 2 sobrevivem. Mas esses 2 que sobreviveram, pô, pergunta para eles aí, ó. Onde é que eles aprenderam? Aprenderam comigo. Tu tá dizendo um moedor de carne, entende? 8 morreram no caminho, né? Então tu acha que essa visão, ela tem que ser transformada. Esse mindset é que a gente vai estar trabalhando junto na liderança. Que essa perspectiva é tua, e não tem nada mal com isso. Se você quiser um sócio, tá tudo bem, tá? Como aquele programa O Sócio, né? Mas para trabalhar com equipe, não é isso, é a dimensão das necessidades, dos anseios, do que faz cada um ser feliz. O que cada um quer para a sua vida são diferentes. Não pode tratá-los como se fizessem a mesma coisa que você. E se não querem, são menos pessoas. Certo? Velho, não tem ambição, não quer nada da vida, Deus dá asas a quem não voa. Essa fala continua ainda no ambiente de liderança. E essa fala, ela faz parte de um modelo, sabe, que a NR1 vem bater de frente. E isso é uma ótima oportunidade para a gente que é do RH, para a gente que trabalha nas organizações e para quem é empresário também, de abrir seu mindset. Ou porque, como disse a colega aqui, 40%, né, é a média de queda da produtividade. Pô, ótimo, né? Essa informação o empresário executivo não deixa de olhar. Eu não quero ter 40% de queda da atividade, então por isso ele vai ter que mudar seu comportamento. Ótimo, já temos uma razão. A NR1 soma-se a essa mais uma razão para olhar para isso e dar ao RH mais poder. Dar mais poder de questionar por conta da baixa produtividade, que pode ser negada, não sou eu, né? As pessoas aqui são fracas. Mas agora, não, existe esse ambiente tóxico, certo? O que você chama de pessoas fracas são pessoas que não têm a estrutura emocional que você tem. E você está querendo que elas tenham a mesma estrutura emocional, o que as coloca numa situação de tensão que elas não dão conta. E por isso é um limite que não é para você, mas é para elas. Essa é uma fala que, junto nas organizações, a gente pode ter uma oportunidade de transformar a cultura organizacional. Já está na hora. Está na hora, já estão atrasados nesse processo. A gente fala que existe alguns estágios, né? Existem 4 tipos de egos dentro da gente: ego infantil, adolescente, adulto e maduro. O ego infantil está sempre na vítima, se sentindo vítima. E isso pode estar acontecendo com o gestor, pode estar acontecendo com o colaborador. Ele está sempre se sentindo que para ele é pior, se sente rejeitado. O adolescente fica batendo de frente com a liderança. Então é difícil também para o líder. E tem muito adulto que fica direto questionando as regras da empresa, fica criando um clima desorganizador dentro da gestão, e fica muito difícil para ambas as partes, inclusive para a empresa. E adulto resolve, adulto se capacita. Nós temos muitos grandes líderes que procuram a gente, que querem entender melhor das suas competências, das suas forças. A maioria de nós não sabe qual é o nome das nossas forças, não sabe dizer onde a gente é bom como profissional e aonde a gente é mais ou menos. Quando eu conheço a minha fragilidade, quando eu sei as minhas dificuldades, quando alguém vem me criticar, sei lá, que eu sou atrasada, que eu sou ansiosa, que eu falo alto demais, e eu já sei que isso tem a ver com o meu ímpeto, ou tem a ver com o meu medo, porque por isso que eu tenho esse jeito mais forte de falar. Quando eu compreendo a minha fragilidade, quando o líder compreende, quando o colaborador compreende, ele diminui, porque ele fica mais consciente e ele sai desse papel do ego infantil da vítima. Ele começa a entender que ele tem soluções, porque também o colaborador precisa se ver, mas ele não sabe se ver, ele não tem ferramentas. O que eu mais escuto dentro das empresas não tem tempo para treinar, não podemos parar. Antigamente a gente era contratado para as empresas para dar uma semana de treinamento. Isso não existe mais, né, Elaine? É um dia ou 4 horas. Hoje as empresas querem fazer um treinamento de 4 horas de saúde mental e todo mundo sai feliz da vida. Gente, isso não cabe. A NR1 fala que é uma questão que a gente precisa, de uma certa maneira, ter um programa. Não é assim. As pessoas vão vir doentes das suas casas? Claro, a maioria dos nossos problemas são pessoais, são da nossa família, são das nossas questões de saúde, né? Nós mulheres, por exemplo, liderança feminina humanizada, no auge da nossa carreira, que eu com 50 anos agora, que a gente está no auge, está em ascensão, está disputando um cargo de liderança, a gente entra na menopausa, a gente fica frágil.
A gente fica, como é que vai lidar com isso? A empresa também não é responsável, apesar de que já existe em algumas empresas, poucas, espaços para as questões da menopausa. Mas não é só isso, as meninas jovens hoje em dia, que vêm de um lar tão disfuncional e vêm para trabalhar na empresa, e ela não tem cultura para procurar um trabalho de saúde mental, ela não tem cultura, ela já vem de uma questão psicossocial completamente destruída, e às vezes ela vem para a empresa, e quando ela vem para a empresa, a única saída é pequenas coisas na empresa. Eu tive a sorte, graças a Deus, eu sou empresária há 30 anos junto com meu marido, mas antes fui gerente do Instituto de Psicologia quando eu tinha 20 anos, e até os meus 23 anos eu tive três grandes líderes, e eu me orgulho por ter me espelhado muito nelas. Estou aqui com alguns funcionários que me conhecem, nunca tive um processo trabalhista na vida, mas eu tive três líderes extremamente poderosas, que foram humanizadas, que me empoderaram, que me davam feedbacks construtivos, e isso me tornou uma profissional de grande sucesso, assim, graças a Deus, por causa desse esse processo de líderes mais humanizadas, né? Então é muito importante que a gente possa também ter essa cultura e não julgar também, né? Não adianta julgar. E, gente, outra coisa que eu queria falar, vou passar para ti, Elaine, mas eu acho que precisa um pouco mais de autoestima e de poder pessoal do RH. E é muito difícil para o RH também, para que ele tenha uma fala com o empresário. O Márcio falou bem visto isso. Muitas vezes o empresário não tem acesso ao que está acontecendo na sua equipe. Pensa que nós temos clientes de 4.000 funcionários, nós estamos trabalhando agora com um cliente de 9.000 funcionários. Então, nós temos clientes com 30 funcionários, né? Grandes e pequenos. E esse líder, eu estou dando mentoria para CEOs, para diretores, para empreendedores, ele não tem acesso do que está acontecendo lá no setor X, ele não sabe o que está acontecendo com as pessoas, ninguém tem a coragem de chegar nele, então precisa de um RH potencializado, com poder pessoal é bancar quem você é, ir com medo mesmo, mostrar os dados. Eu vejo muitos RHs, eu conheço alguns que às vezes têm dificuldade de apresentar dados e situações dentro da empresa e soluções, e acaba ouvindo demais um empregador, né, ou o grande diretor da área e tal, que às vezes não tem uma noção, e o RH pode ser. E eu conheço muitas RHs poderosíssimas que bancam, que apresentam, que falam. A Elaine também deu mentoria para algumas, e daí ela tem o ouvido do empresário, e esse empresário, ou esse diretor de RH, ou esse gerente de RH, ele tem mais subsídio seguro, porque ele se baseia nessa RH, nesse poder pessoal, nessa RH que tem coragem de falar, que se preocupa também com o colaborador, porque na hora que vai parar lá na juíza, na doutora Nelore, pode acontecer aquilo que a doutora falou. Chega lá na doutora Nelore e o diretor não sabe o que está acontecendo, o empresário não sabe o que está acontecendo, não tem as respostas, vai culpabilizar quem? Aquele RH que não teve coragem de falar ou não mostrou. Então, por isso a gente precisa de capacitação, autoconhecimento, evolução. Elaine, Não, como... não é lutar contra o empresário, né? Ou contra o diretor, é lutar com ele. Porque ele, não consciente dessas dimensões, precisa da assessoria do RH. Precisa do RH. O RH e está sendo ainda mais uma ferramenta estratégica nas organizações. O RH estratégico dá essa noção que muitos diretores, muitos executivos, muitos donos não têm a mínima. E não vão fazer, tá? Não vão fazer a curva de aprendizagem. Entende? Então é o RH que chega a dizer, olha, menos, cara, calma, não é por aí, entende? Olha, entende? Confia em mim, vamos por aqui que a gente tem dados que sustentam a nossa perspectiva. E agora com a NR1 ele está sendo forçado a ouvir ainda mais o RH. E, gente, e outra coisa bem importante para a gente pensar, a gente precisa ter compaixão, aceitação e respeito por todos os níveis hierárquicos. Todo mundo tem desafio. Quem está lá na ponta atendendo e ganhando pouco e com desafio de pressão, o gestor, o supervisor, o diretor, o empresário. O empresário, ele deve resposta para o conselho. O conselho tem que fazer continuar a empresa e dar resultado para poder existir ou não demitir a metade da empresa. O diretor tem que cobrar dos gerentes e treinar e capacitar. O gerente tem que fazer isso com o supervisor, que tem que fazer isso com o coordenador. Então,
Se a gente culpabilizar um, a gente vai ter que trabalhar com todos e isso não é construtivo. Eu digo que quando a gente fala de propósito, né, que é ter sentido e significado no que você faz naquela empresa, a gente tem que entender que cada um tem uma função. E quando a gente fala Instituto Renove, todos somos um só. Porque o que afeta a mim vai afetar o Ari, a Mara, vai afetar todos os nossos 40 analistas que hoje estão atendendo o Ministério da Agricultura, dando mentoria. Eu e o Márcio estamos dando mentoria para alta gestão, os nossos analistas formados estão dando para os gerentes. E é desafiador para todos. Eu escuto 30 anos, desde os gerentes a diretor, a empresário. Então a gente precisa ter esse olhar. Mas, Elaine, vamos falar de soluções. Façam as suas perguntas, queridos. Nós vamos entregar para vocês um questionário e nós vamos dar acesso a um curso nosso gravado no ambiente à distância que a gente vai disponibilizar para quem ficar aqui, quem estiver lá naquele grupo, a gente vai disponibilizar para vocês e essa live gravada também, se vocês quiserem passar para alguém. Conta para eles, Elaine, como é que são as nossas. Vamos lá. Para a gente fechar, o que eu vou trazer aqui para vocês é que quando vem uma alteração como essa, é hora de todo mundo sentar à mesa, o profissional de saúde, segurança do trabalho, todos trazerem informações para que possa ser implementado da melhor forma possível. Tudo que a gente está buscando é promover um bom clima organizacional, bem-estar dos trabalhadores, que nós que trabalhamos gostamos também, reduzir estresse, ansiedade, depressão e aumentar a satisfação no trabalho. A gente vai estar melhorando as resiliências organizacionais como um todo e aumentar o desempenho e a produtividade. Tudo começa com o diagnóstico. Tá? Então, essa é uma parte muito importante. Após o diagnóstico, o plano de ação, seja um treinamento preventivo, um treinamento de conscientização, de prevenção de causas de violência, de ações de trabalho, não é uma ação só, é uma cultura de prevenção de riscos psicossociais. Né? Até a questão de uso de EPI, seja questão de um possível assédio moral, orientação para empregados, tem que ser constante. Um treinamento sempre vai auxiliar no trabalho preventivo. Então, nós fazemos o diagnóstico, a aplicação dos programas preventivos e corretivos, com base no que aconteceu no diagnóstico. Esses relatórios que servem para a empresa, tanto entender as ações que estão sendo propostas, como também como um recurso, né, para estar preparado e prevenida para qualquer situação que ocorra. A gente faz essa assessoria de gestores ou equipes de RH, sempre tudo dentro das conformidades da NR1 e as outras que estão relacionadas, né? A 5, 9, a 17, que já trazia a questão de riscos psicossociais, 33 e 35. Então, começa com esse diagnóstico de riscos que precisa estar sendo feito dentro da organização. Então, o objetivo é criar um ambiente onde os colaboradores se sintam seguros, o foco no clima organizacional, pesquisas e o uso da pesquisa dos climas organizacionais, de clima organizacional, treinar as lideranças, porque eles têm uma sobrecarga tremenda e agora a gente tem mais esse ponto também para cima deles, né, gente? É algo, se eles não têm o embasamento, como que eu vou conseguir lidar? E programas de reconhecimento, criar sistemas de recompensa, reconhecimento de boas práticas, né? Isso traz um grande empenho. E principalmente empresas que não têm uma área de compliance, não têm uma ouvidoria, não têm um canal de comunicação onde as pessoas possam falar, o mapeamento vai ajudar demais nesse aspecto. Tá? Então, a gente faz esse mapeamento, essa avaliação de riscos, né, sobre autonomia, pressão de metas, insegurança, segurança, baixo risco, probabilidade de acontecer, riscos ou severidade que isso pode impactar, e a gente entrega para vocês. O resultado é que a empresa atende à conformidade, melhora o clima e reduz prejuízos, né, que a gente pode ter com afastamentos. Inclusive, afastamentos que já existem hoje, né, que podem ser reduzidos. Lembra? Nós falamos muito, a doutora Nelore também trouxe o quanto que a gestão neutraliza, minimiza problemas futuros, tá bem? Então, nossos resultados têm como objetivo engajar em retenção de talentos. Hoje nós temos um ambiente onde o que a gente mais quer é ter pessoas engajadas e reter talentos, né? Às vezes a gente prepara e perde talentos por falta de gestão. Reputação positiva no mercado, até para contratação.
muitas vezes, hoje a gente sabe que a geração Z, ela vai pesquisar. Espera aí, como que é a cara dessa empresa no mercado? Como é a reputação dela e um clima organizacional mais saudável que vai impactar na colaboração, na atuação e neutralizar. Lembra, a gente já tem, a gente quer tirar um fator, né? A empresa não pode ser fator de adoecimento das pessoas. Então, a empresa doente não pode contribuir para que mais pessoas fiquem doentes, além do que a gente tem por outras questões sociais. Tá? E nossos programas envolvem itens, né? Dependendo do que a empresa precisa, de inteligência emocional, prevenção da ansiedade, avaliação psicossocial das atividades de riscos. Então, todos esses pontos. Como a Nelore comentou sobre a questão, de seleção, tem um cachorrinho mordendo meu pé aqui, gente. A questão de seleção é muito importante hoje em dia, porque preciso ter uma estrutura ainda melhor na questão da seleção de pessoas. Tá? Esse é um ponto bem importante para o nosso dia a dia. Com relação à seleção de pessoas, nós já temos hoje um teste que foi desenvolvido, que traz as 3 competências emocionais e os 3 gaps, né? Os 3 vícios emocionais do comportamento. Competências emocionais que o Márcio pode falar bem. Foi um teste Perfeito, perfeito, desenvolvido pelo Márcio e uma perfeito. psicóloga de São Paulo. Nós vamos disponibilizar ele para vocês. Nós já temos clientes como a Damilé, que contrata no Brasil inteiro utilizando esse teste. Nós Não, temos. e é fundamental. Tem que estar mais estruturada na seleção, né, Fá? Exatamente, exatamente. Não apenas com estruturas comportamentais, mas estruturas que dão sustentação emocional. Diagnóstico de recursos emocionais se tornou tão ou mais relevante ainda, por conta da sustentação que eles trazem a comportamentos específicos. Exato. Nós vamos passar para a última pergunta. Você vai falar mais alguma coisa, Elaine? Não, era mais ressaltar as vantagens. Eu acredito que vocês já tenham percebido da questão das vantagens da implementação, né, da NR. Então, torna a empresa uma referência de bem-estar, evita multas administrativas, processos trabalhistas, aumento da produtividade. Ninguém quer aqueles 40% impactando a sua vida. E todas as empresas, né, que fazem parte são clientes privados e cooperativas. Por isso, fica esse convite para vocês entrarem em contato e conversar mais. Vamos conversar, marca uma reunião, vamos conversar, conta o que está acontecendo na sua empresa, como está funcionando, e a gente pode estar falando sobre as melhores práticas que temos visto no mercado e como nós estamos trabalhando em algumas organizações. Hoje nós temos Cada mais. empresa, cada empresa é um ecossistema muito específico. Exato. Essa é otimizar isso para que não sejam custos elevados e tenham o máximo digamos assim, de segurança jurídica e, Sim, e máximo de obtenção dos resultados do clima organizacional saudável com o mínimo investimento necessário. exato. Hoje tem uma pergunta ali da Luciane, da Lu. A CIPA, dentro das organizações, teria um papel de incluir no mapa de riscos, de acompanhamento de riscos psicossociais? Há muito tempo trabalhei Sim. em empresas multinacionais e cheguei a ser membro da CIPA. Quando eram comprometidos nas reuniões, ajudavam muito nas questões do ambiente de riscos e setores da empresa, mas não sei como está hoje. Como é que é, Elaine? Sim, sim, totalmente. Inclusive a CIP, ela faz dentro, deixa eu só lembrar, ela é a NR5. Então, estava tentando lembrar qual NR é. É fundamental dentro das organizações, já é uma NR5 de prevenção e atuação. Então, sim. Só que nós estamos falando de grandes empresas, né? Empresas médias não têm uma estrutura para uma CIPA ser instalada. Então, por isso que precisa do apoio desses diagnósticos externos. E então, gente, eu acho que é isso. Acho que vocês podem, de uma certa maneira, se vocês quiserem, marcar determinadas reuniões, algumas reuniões que a gente está preparado. Eu tenho a Lucimara. Oi, Lu, pode dar um oizinho para eles. Queria apresentar rapidamente. A Mara pode marcar reunião com vocês, ela vai estar lá naquele grupo, e a gente pode apresentar para vocês as nossas soluções. Hoje a gente tem uma parceria com a Elaine em São Paulo, a gente tem a Anelore, que pode ser uma das consultoras jurídicas do processo, a gente tem métodos de desenvolvimento, né, de implantação de treinamento com a NR1
tanto com o enneagrama, opa, não consigo tirar aqui, tanto com o enneagrama ou só com a inteligência emocional. A gente já tem 30 anos no mercado. A gente tem utilizado muito o enneagrama 3.0, que é o enneagrama das competências emocionais, para formar líderes através da psicologia positiva. E estamos aí no mercado, a gente tem trabalhado bastante com as lideranças num dos pontos da NR1, que é a implantação da capacitação de líderes, né? E nós temos diversas soluções aplicadas tanto pelo Márcio quanto pelos nossos outros líderes. O teste que vocês já temos empresas que já estão utilizando mensalmente na contratação, utilizando o nosso teste, né? Onde a gente faz um atendimento, temos alguns analistas formados aqui, como a Elis, e não sei se o Júnior estava aí, são pessoas que estão preparadas para atender. Hoje nós fazemos um trabalho no Ministério da Agricultura, onde Márcio e eu damos mentoria para alta gestão do Ministério da Agricultura, e os nossos analistas formados, eles fazem o atendimento, que é o atendimento dos gestores, através dessa metodologia que o Márcio criou. Então, a gente coloca as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, incluindo as competências emocionais, a psicologia positiva, a psiquiatria positiva, e temos liderança feminina humanizada, que a Elaine atua, saúde mental, que a Elaine atua, eu também, o trabalho de feedback e assim por diante, mentorias e coaches, e a implantação da NR1 e etc. Todos os nossos métodos incluem neurociência, inteligência emocional, elevação do nível de consciência e com certeza tudo voltado para engajamento e autoconhecimento e foco nos pontos fortes, autorresponsabilidade, ego adulto, ego maduro do colaborador, para que ele tenha mais felicidade, é um dos nossos programas, né? E a gente tem cursos, palestras e programas de um ano mesmo, e ambiente à distância capacitado e etc., né? Cursos ao vivo, presencial, online. Mas a gente queria receber vocês, então, se vocês tiverem interesse, aqui são alguns dos nossos clientes, aí vocês entram em contato com a Mara, que eu vou deixar ali naquele grupo. Nós vamos botar alguns vídeos e também alguns contatos para vocês ali. Perguntas ou podemos dar tchau? Falem para a gente aqui como é que vocês gostaram, das informações da Elaine, Márcio, doutora Nelore. Estão felizes? Valeu? Foi positivo? Alguém quer abrir o microfone para poder falar ou perguntar? Oi, Karen, adorei te ver, querida do I. Ok? Nós vamos ter. Que bom, a Navarro está dizendo que foi excelente, muito obrigada, amor, Ronaldo, muito bem. Que palestra maravilhosa, Viviane. Aproveitem, gente, é um momento, né? Um momento bem importante da nossa história. É um momento que pode salvar muitas vidas, a NR1 vai salvar muitas vidas mesmo. É um momento que muitas empresas vão, se ela trabalha o clima organizacional, se ela trabalha todas essas ações, o engajamento com a empresa vai aumentar um monte, os empregados ficam muito felizes quando as empresas se preocupam com eles e ficam muito mais engajados, muito mais. Salário não é algo que engaja, não é o principal ponto, todo mundo já sabe disso, né? Então, é um momento muito importante para a história. E temos que continuar. Nós fazemos trabalho de autoconhecimento até hoje, mentoria, né, Elaine? Estamos sempre com. Eu tenho conselheiro, eu tenho consultores, Márcio também. Então é isso, gente. A Fran está dizendo esclarecedor, acho que entenderam tudo, né? Então sejam bem-vindos e a gente se vê numa próxima. Obrigada, prazer em estar com vocês todos. Um beijo, colegas. Muitos Querem dar colegas eu vi alguma aqui, hein? consideração final, Boa Elaine? tarde. A gente fala de RH, eu trabalhei 20 anos dentro de RH em multinacional, a gente sabe do desafio que a gente enfrenta todos os dias. Então, essa é a oportunidade para a gente se posicionar de uma maneira ainda melhor. A gente tem subsídios agora, então estou muito feliz com esse momento. Que Estou bom. acreditando que vai, realmente isso que você falou, muitas vidas serão poupadas, muita saúde. Eu estou muito confiante nisso mesmo.
Muitas pessoas vão estar transformadas, muitas famílias, porque quando o colaborador encontra soluções dentro da empresa, ele vem para Ele casa de leva uma para a outra família. maneira. Verdade, A Fábio. cadeira da liderança é uma cadeira muito solitária. A posição do colaborador também é muito vulnerável, né? Tem muitas questões hoje em dia, então tem muitas coisas. A gente vai fazer uma nova aula sobre um outro assunto, vou convidar vocês naquele grupo ali, tá bom? Márcio, alguma consideração final, doutora Nelore? Não só agradecer a oportunidade e o aprendizado também, né, com a fala da Elaine, da Fabrícia e do Márcio, a gente sempre aprende. A gente que te agradece, doutora maravilhosa Nelore. Muito obrigada pelas suas gentis contribuições. Eu Márcio? tenho a agradecer, estar com a doutora Lelori, com a Elaine, que é uma amiga de longa data aí, e com a minha digníssima esposa aí também, e poder trocar e refletir sobre essas questões, né? Poder ampliar nosso mindset. Eu sempre costumo dizer, se a gente está com pessoas que pensam como a gente é muito legal, confortável, mas a gente não evolui. É Exato. pensando com pessoas que pensam de forma diferente, colaboram pela multidisciplinaridade, ou porque têm pontos de vista diferentes, é que podem fazer com que a gente amplie nosso mindset. E essa é a ideia aqui foi, eu acho, pelo menos assim eu me senti aqui também hoje. E foi muito bom ver algumas pessoas que fazia tempo que eu não vi aqui, tá ótimo rever, né? A Karen, quem está no vídeo fica mais fácil aqui, né? Entre outras aqui que a gente vê, então, um prazer revê-los. E eu queria terminar, assim, agradeço a Elaine barbaramente. Vamos embora para os nossos projetos que já estão em andamento e os próximos. Doutora Nelore, a Nelore amada, assim, que admiro e tenho um maior carinho e respeito com... É uma juíza, assim, poderosa, que tem bastante... Ela puxa as pessoas para o ego adulto, ela ajuda as pessoas a ter um discernimento, ela não... Ela traz muito para o ego adulto, assim, ela não fica só do lado de um ou de outro, ela tem esse discernimento, e isso eu acho isso dela admirável, assim. Meu marido maravilhoso, que eu amo de paixão e que está aí há mais de 30 anos desenvolvendo líderes. E eu queria agradecer minha equipe. Mara, Ariane, a Lu, que já foi da minha equipe, eu me orgulho muito. Marinha, que tá aí, a Mara é uma super gestora, eu desenvolvo ela, ela desenvolve a Ariane, as meninas de baixo, ela tá ali. E eu tenho muito carinho, muita felicidade de estar sempre preocupada com a saúde mental delas. Eu estou sempre questionando se não estão passando do trabalho, se estão isso. E não é desafiador, porque eu me vejo muitas vezes eu passando do meu limite de trabalho, quando eu vejo a Mara tá fazendo parecida comigo, daí eu tenho que mostrar o meu exemplo, vou lá cobrar da Mara, e daí às vezes eu tenho que eu dar o meu exemplo para não poder. Mara, cuida da tua saúde, estou o tempo inteiro preocupada. Na verdade, Mara, porque isso não. É bem verdade. Aqui é um cuidando do outro, né? O que a gente coloca bem em prática é tudo aquilo que a gente ensina, né? E o que a Fá e o Márcio vendem, porque senão não faz sentido, né? Então aqui a gente cuidamos um do outro para ver o que, que cada um está se passando e trazendo para a realidade. Para mim é uma satisfação trabalhar com essa equipe, com a Fá e com o Márcio, ter acesso aí a Elaine, a Anelore e aos outros analistas que entraram aqui, mas já saíram. Então, é muito gratificante, né? Saber que a gente faz a diferença, mas a gente precisa colocar em prática e aqui a gente fica um de olho no outro. É, ficamos cuidando mesmo, né? E vamos ser os primeiros a implantar. Já estamos, a Ariana está aqui para implantar tudo isso. Muito obrigada e até a próxima. Vamos dar o teste ali para vocês utilizarem, viu? E quem quiser uma devolutiva do teste, chama a gente que a gente vai dar uma devolutiva e fazer uma Que mentoria. show, presentão, hein? Presentão. Tudo. Um presentão. Obrigada, gente. Até a próxima.